Oi, boa noite a todos. Estamos fazendo hoje o nosso 12º encontro online, tá? E toda semana a gente está aqui, tá conversando, né? Tirando todas as dúvidas sobre transtornos mentais, né? Falar sobre sintomas, diagnósticos. E aí eu queria ver se vocês estão me ouvindo direitinho. O áudio tá bom, o vídeo também tá bom. Eu quero ver se de repente na página também do grupo da Síndrome do Pânico tá passando direitinho, Neuza, tá? Teve uma pessoa que me perguntou, quem é a Neuza que você sempre fala em todas as lives, né? Eu falei assim, a Neuza eu conheço desde a época de Orkut, né? Faz muitos anos que a gente se conhece, né? Dos grupos. E aí me dá um alôzinho aí para ver se vocês já estão me vendo, né? De estar participando também aqui no grupo. E no meu perfil também, na minha página e no meu perfil, se vocês também estão me vendo. É só falar um oizinho, um alô, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, nos dois lugares como a gente sempre faz. Esperando aqui vocês me responderem. Tá tudo certo aí, Neuza? Me dá um alôzinho. Jaqueline, agora entrou. Oi, boa noite, tudo bom, Jaqueline? Hoje eu tô aqui para estar respondendo, né, um pouquinho das perguntas, né, que eu sei que são muitas que vocês têm. E a gente sempre tá fazendo esses encontros, né, essas lives, uma vez por semana. Sempre das 18 às 19 e geralmente assim, eu tô marcando sempre em outros, não sempre no mesmo dia, tá? Então assim, deixa eu me apresentar novamente para vocês, né? Eu sei que muita gente já me conhece aqui, que a gente sempre tá conversando. Meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 34 anos, atendo vários transtornos mentais, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, que seria a TAG, fobias, estresse. Oi, Jaqueline, seus vídeos de sextas estão me ajudando muito. Ai, que bom. Oi, Neuza. Compartilhei na página também. Beijos. Boa noite, Neuza. Tudo bom? Não sei se você ouviu que me perguntaram, né? Quem é a Neuza que você sempre conversa, sempre pergunta, né? Aí eu falei que a gente se conhece desde a época do Orkut, né? Que a gente já tá junto aí nessa batalha, né? Você já com a cura, né? Dando seu depoimento, fazendo um trabalho super bonito que você faz, né, Neuza? De estar ajudando as pessoas. Isso é extremamente importante, né? Eu vejo que hoje em dia as redes sociais, elas estão aí para ajudar, né, cada vez mais as pessoas, a dar conforto, a mostrar os tratamentos, a mostrar que realmente todos os sintomas são normais e que a gente tem que saber lidar com tudo isso de uma forma bem equilibrada. Neuza, faz muito tempo, né? Foi em 2001 que conheci a Rosana. Faz tempo, né, Neuza? Legal, né? Eu acho que assim, cada vez mais a gente tem que estar ajudando as pessoas, né? Eu acho que assim, é tão difícil qualquer transtorno mental, né? Eu acho que a pessoa passando, ela precisa realmente do apoio. Já às vezes é difícil ter o apoio familiar também. Então, assim, tendo o apoio realmente das outras pessoas, isso é extremamente mais fácil para a pessoa estar lidando no processo da cura também, né? Então, assim, muita gente às vezes até me perguntou em termos de tratamentos, né, de diagnósticos. O que acontece, gente? De repente, sei lá, uma pessoa que tem um transtorno do pânico, tá? Às vezes, assim, ela quer ajuda. Então, ela procura terapia, procura o tratamento psiquiátrico, começa a tomar as medicações, só que às vezes a pessoa ela não está preparada ainda para ela estar fazendo o tratamento. Eu sei que é muito difícil, né? A gente, assim, saber lidar com as nossas questões, a gente entender às vezes qual é o nosso processo, né? O porquê que a gente conseguiu chegar até esse momento, que a gente desenvolveu um transtorno mental. Então tem todo um caminho para percorrer. E eu sei que é muito complicado, eu sei que é difícil para a pessoa entender tudo isso. E às vezes a pessoa não está preparada, né, para estar realmente
tendo esse autoconhecimento, porque, gente, uma coisa que eu explico para vocês, terapia é um processo, tá? Como às vezes muitas pessoas, a Neuza mesmo coloca aqui, né? Até pelo processo dela ter a cura, ela teve todo um caminho para percorrer. Então, a ansiedade faz com que a gente queira tudo para ontem, né? A ansiedade faz com que a gente não queira esperar um tempo certo. Cada pessoa tem um tempo certo para lidar com essas questões. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? Mas nunca pode desistir, porque a partir do momento que vocês desistem de alguma coisa, o que que acontece? Vocês estão desistindo de vocês mesmos, né? Vocês precisam realmente ir até o fim. Eu sei que é difícil, mas sempre trabalhar com os profissionais que vocês estão buscando e ir até o fim do tratamento, gente. Isso que é o mais importante. Não adianta vocês começarem um processo, de repente, às vezes, com uma psicóloga, quando vocês estão começando a entender algumas questões e às vezes não estão preparados para isso, vocês pegam, vocês mudam e aí começa um outro processo com outra psicóloga, né? Ou psicólogo. Porque aí vocês vão ter que começar desde lá de trás, contar tudo que vocês estão sentindo, né? E até vocês chegarem no ponto onde vocês realmente vão conseguir lidar melhor com o transtorno, né? Ou com, de repente, ou o transtorno do pânico, ou a TAG, ou às vezes a fobia, ou a depressão, vai levar todo um tempo novamente. Então, vocês vão ter que repetir tudo outra vez para um próximo profissional. Isso não é adequado, porque eu vejo assim, gente, às vezes tem gente que faz várias terapias, faz tratamento por vários anos, mas só que não termina nenhuma delas. E aí o que acontece? Ela não vai conseguir o processo da cura mesmo. Aí ela vai ter aqueles depoimentos que a gente escuta muito aqui, né, nas redes sociais. Ah, eu tenho há 10 anos, eu tenho há 15, né, e eu não consigo me curar, será que existe cura mesmo? Né? Então, cada pessoa tem o seu tempo interno para trabalhar essas questões emocionais, para ter esse entendimento, tá? Para depois ela realmente conseguir ter o processo da cura, ter até o depoimento de cura, né? Teve umas pessoas que colocaram aí também, que já se curaram, até falei, coloca aí o depoimento, gente, isso é legal, né? Quanto mais vocês ouvirem pessoas que se curaram, mais vocês vão ter uma segurança para vocês chegarem também nesse ponto. Se algumas pessoas conseguiram chegar, por que vocês não podem chegar? Com certeza vocês vão conseguir, tá? Então isso que é importante. Vamos buscar ajuda? Vamos buscar ajuda. E uma das questões, né, de dúvidas também que levantaram para eu falar é, de repente, sei lá, uma crise de pânico dura o quê? Dias? Não é que a crise de pânico dura dias. Tem pessoas, eu tive pacientes que assim, teve crise de pânico durante, sei lá, umas 3, 4 vezes por dia. Aí, né, a gente fala que seria o caso grave do transtorno do pânico, tá? Só que a ansiedade, ela permanece. O pensamento, ele fica acelerado e aí pode percorrer por dias, semanas, meses, porque é da característica da personalidade, esse nível de ansiedade sempre acima do normal. Então, o pensamento está sempre muito rápido. Então, todo mundo está querendo respostas muito rápidas, né? Então, lógico, seria muito mais fácil se a gente tivesse, né, um poder mágico de, nossa, né, no prazo, sei lá, de uma semana, né, eu vou me curar. Não é assim, gente. É todo um trabalho. Como eu falei para vocês, às vezes tem gente que vem buscar ajuda na terapia, mas não está preparada para isso, né? Às vezes a pessoa não quer, vamos dizer assim, tocar em algumas questões lá atrás do passado, né? Então a gente tem que entender tudo isso, só que a gente não pode parar de buscar ajuda. A gente tem que permanecer, a gente tem que continuar, né? De outras formas, para que realmente a pessoa ela consiga depois um processo de cura. O que é esse processo de cura que eu sempre falo para vocês? É vocês entrarem em contato com o nível de estresse, com o nível de ansiedade, com problemas no dia a dia, mas só que vocês não somatizam mais no corpo, tá? O que é somatizar? A gente joga toda a tensão de uma maneira inconsciente, aquilo que está por detrás, né, da nossa mente, da consciência, da realidade. E aí a pessoa joga para algum órgão determinado do corpo, que a gente chama de órgãos de choque. Então, por exemplo, a pessoa joga para o estômago. Então a pessoa vai ter sempre uma azia, sempre ou uma gastrite, ou às vezes a pessoa joga para o intestino.
começa a soltar o intestino, vai várias vezes no banheiro antes de sair de casa, ou às vezes prende o intestino também, tá? Então, assim, a pessoa ela vai jogando para determinados órgãos no corpo e vai desenvolvendo doenças orgânicas em função do que? Da ansiedade, né? Então, isso que a gente precisa ter esse entendimento, que tudo acontece aqui, na nossa mente. Essas doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, é tudo em função do quê? Do nosso pensamento em primeiro lugar. Por isso que eu sempre estou aqui conversando com vocês sobre isso. O pensamento positivo, trabalhar esse pensamento positivo é extremamente importante, tá? Quanto mais a gente trabalha o pensamento positivo, mais a gente equilibra os neurotransmissores, que são a serotonina, que ela equilibra o nosso humor, a noradrenalina e a adrenalina, que de repente também, quando a gente está sob uma tensão, ou a gente está sob uma ameaça, um perigo, tá? Fisicamente acontece o quê? Um acionamento desses neurotransmissores. E é onde a gente se prepara para a gente estar enfrentando essa situação de ameaça, tá? Ou a gente enfrenta essa situação de ameaça, ou a gente foge dessa situação. Agora, no caso, por exemplo, de um transtorno do pânico, esse acionamento, né, dessa ameaça, ela é constante, é 24 horas. Às vezes à noite, né, tem pessoas que às vezes ela acorda, né, com sobressalto, então ela tem uma crise durante a noite também, tá? Então, o que acontece? A gente precisa estar sempre equilibrando nossos pensamentos. E esse equilíbrio a gente tem que fazer 24 horas, gente, não adianta. Não adianta ele falar assim, então tá, então Rosana, você tá falando isso, eu preciso mentalizar coisas boas, mas eu vou mentalizar agora. Depois, sei lá, amanhã eu mentalizo de novo. Não, vocês têm que fazer um trabalho constante, são todos os dias. Independente da forma como vocês estão tratando, com um psicólogo e com um psiquiatra, tomando a medicação também, tá? Vocês vão ter que se ajudar. É isso que eu tento ensinar para vocês aqui, que vocês têm que fazer esse trabalho mental todos os dias. Quanto mais vocês se ajudarem, quanto mais vocês trabalharem com a mente de vocês, mas de uma forma positiva, mais vocês vão estar ajudando na terapia e mais vocês vão estar ajudando também com o psiquiatra. Até a medicação que vocês vão estar tomando vai fazer mais efeito, porque vocês estão fazendo esse trabalho mental todos os dias. Eu sei que é difícil, gente, porque tem momentos, né, que às vezes a pessoa entra naquele desespero, porque quando vem a crise, por exemplo, do pânico, né, tipo, acabou o mundo, né, então dá taquicardia, transpira muito, as extremidades ficam frias, as mãos, os pés, às vezes dá dormência nos lábios também, tá? Às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco muito grande, por isso que tem aquela sensação de morte, tá? Que a pessoa vai ter um infarto, mas, gente, fiquem tranquilos, eu sempre falo isso pra vocês. Não existe nenhum caso mundial de uma pessoa que teve infarto numa crise de pânico. Não acontece, tá? Lógico, a gente tem que fazer todo um trabalho clínico também. Então, tipo assim, vocês têm também um clínico geral, fazer vários exames, para ver se clinicamente vocês estão bem, se estão normais, tá? Estando normais, sem nenhum problema orgânico, então o que acontece? Aí caracteriza realmente como o transtorno do pânico. 4 desses sintomas que eu coloquei para vocês, então a gente já classifica o diagnóstico como transtorno do pânico. A Viviane colocou cansa, né? Eu sei que cansa, né, Jennifer? Essa doença é um inferno. Com certeza é um inferno, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa combater essa doença. Vocês são fortes, né? O pensamento da gente é muito forte. Porque as coisas na vida, gente, acontecem às vezes para dar uma puxada de tapete, né? De repente, às vezes, tem certas situações na vida que a gente se depara e fala, nossa, acabou minha vida, acabou meu mundo. Mas só que essa força interior está dentro de vocês. Quanto mais vocês caírem, mais vocês vão levantar com muito mais força. Até para vocês enfrentarem essa situação, para um dia lá na frente, vocês estarem aqui, fazendo uma live e dando um depoimento de vocês. Olha que coisa legal. Dando um depoimento que vocês estão curados, que vocês não têm mais crises, que vocês têm uma ansiedade normal. Os problemas vão ser todos os dias,
tá? Então, assim, em primeiro lugar, uma coisa que muita gente pergunta: como é que eu faço o diagnóstico, tá? Eu não sei se eu tenho, não sei se eu não tenho, não sei se eu tenho depressão, eu não sei se eu tenho, às vezes, o transtorno do pânico, né? Então, em primeiro lugar, vai procurar com um psiquiatra. Ele vai dar o diagnóstico correto para vocês. Junto com o tratamento do psiquiatra, vocês vão estar fazendo a terapia também com o psicólogo. Não adianta fazer só tratamento com o médico, só o psiquiatra e tomar a medicação. Tem que trabalhar o emocional, tem que trabalhar o enfrentamento, às vezes, dessas situações difíceis, né? Que a gente trabalha com várias técnicas, né? Que eu sempre falo para vocês, hoje em dia está muito em moda, né? A terapia cognitiva comportamental, que eu também utilizo, né, para o meu paciente. Primeiro eu tenho que fazer todo um planejamento do tratamento. Não é que é igual para todas as pessoas. Cada pessoa tem um tempo certo, cada pessoa tem um nível de adquirir ou não, entendeu? Toda essa informação, esse conhecimento, para ela começar a se ajudar também, tá? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela vai te dando mais segurança, às vezes, para vocês estarem saindo de casa, vai fazer uma terapia de exposição, vocês vão começar a sair de casa de uma maneira mais tranquila, mais devagar, mas com segurança, não se cobrando, tá? Treinamento autógeno também, que é um condicionamento mental, que eu sempre coloco aqui, que eu faço também para os meus pacientes, que equilibra a ansiedade, equilibra os neurotransmissores, né? Que equilibra na hora da crise do pânico, faz uma prevenção para não ter uma crise do pânico, tá? E muita gente também me pergunta aqui, como é que é esse treinamento, né? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma terapia com psicólogo, né? Eu posso estar fazendo esse treinamento? Eu ensino só o curso também, tá, gente? Então, nesse curso, são 5 aulas, né? Então, tem todo o material didático, tem uma apostila para as pessoas terem entendimento do que seria nesse condicionamento mental, como equilibra esses neurotransmissores, e tem um CD de áudio, onde a pessoa ela vai estar ouvindo todos os dias. Então, ela está reprogramando a mente para que ela tenha mais segurança na vida, para que ela consiga lidar com essas situações de estresse no dia a dia, tá? Se vocês quiserem, eu sempre estou colocando aqui, né? A Neuza às vezes permite de eu estar colocando do meu site, que vocês podem entrar lá, vocês podem comprar através também do site, no PagSeguro UOL também, tá? Então, depois a gente combina as aulas, que eu faço tanto aqui no consultório presencial, ou também online, né? E tem muita gente às vezes que pergunta, mas você faz atendimento também online? Eu faço terapia online também, que eu tenho no site, eu posso depois estar colocando aqui para vocês, quem tiver interesse, que tiver vontade de estar fazendo, pode entrar lá no site e preencher o formulário, tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, em primeiro lugar, ter um diagnóstico correto. Eu tenho uma TAG? Eu tenho transtorno do pânico? Eu tenho uma depressão? Eu tenho uma fobia? Tá, ok. Aí depois, começar um tratamento médico, por quê? Porque o tratamento médico é importante para a gente equilibrar os nossos neurotransmissores. Por isso que a gente tem esses sintomas no corpo. São sintomas reais, sintomas físicos, tá? Depois, junto com o tratamento médico, fazer o quê? Uma terapia para a gente ter um autoconhecimento da nossa personalidade e a gente vai modificando a forma como a gente pensa, aos poucos, né? E a gente vai modificando o quê? O nosso comportamento. Então, tem sempre algumas características que eu falo para vocês, que é o seguinte, o perfeccionismo, ele é muito grande, né? Então, para quem tem, por exemplo, o transtorno do pânico, então são pessoas que têm esse perfeccionismo sempre, tipo, né, acima de 1000, né? Então tem que ser tudo perfeito, tudo correto, tudo justo, né? Injustiça é uma coisa que acaba com as pessoas, tá? Aí o que acontece? A pessoa também, ela cobra das outras pessoas também esse perfeccionismo. Só que cada um é diferente do outro, isso que é o problema, gente. A gente pensa de uma forma, as outras pessoas pensam de outra. E é isso que às vezes é difícil na vida, né? A gente saber lidar com as diferenças, com a diferença da outra pessoa e o tempo da outra pessoa. Geralmente a pessoa tem um pensamento mais acelerado, mais rápido. Vocês têm essa facilidade, né? A inteligência de vocês é acima do normal. Olha que coisa legal, né? Só que às vezes tem outras pessoas que demoram para ter um tempo para
absorver o conteúdo, dado evolutivo daquilo que ela está ouvindo, né? Então, assim, isso que às vezes é difícil para vocês e que às vezes dá muitas brigas, muitas discussões de relacionamentos em função disso. Porque o outro às vezes não consegue compreender o que está acontecendo com vocês, né? O outro às vezes tem um tempo muito mais, assim, demorado até para estar entendendo e não consegue compreender. Então a gente tem que ter às vezes um pouquinho de paciência para estar explicando, não uma nem duas, a gente tem que explicar 1000 vezes a mesma coisa para que o outro entenda, para que o outro também respeite vocês, né? Eu acho que a gente tem que adquirir isso na vida. Se a outra pessoa não sabe, não consegue lidar, passa informações, passa vários conteúdos, né, para seus familiares, amigos, marido, esposa, filhos. Quanto mais eles souberem, mais chance eles têm de compreender vocês. Mais chance eles têm de realmente respeitar o espaço de vocês. E que vocês precisam desse espaço para fazer o tratamento, tá? Então, além do perfeccionismo, o que acontece? Uma cobrança muito grande. Então, vocês estão sempre tensos. Vocês não conseguem relaxar. Não tem um momento do dia assim de vocês que vocês conseguem ficar numa boa, tranquilos, sem ficar pensando que vai acontecer alguma coisa ruim. E os pensamentos, geralmente eles vêm assim de uma maneira muito forte, mas os pensamentos que a gente coloca como obsessivos, que a gente, sabe, fica pensando só coisa ruim, só vai acontecer alguma coisa ruim, dá aperto no peito, dá uma angústia, né? E a pessoa às vezes não consegue lidar com essas situações. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar a mente no lado positivo. Antes de acontecer isso, então a gente tem que fazer uma prevenção na mente para que vocês não sintam depois a crise. Quanto mais vocês forem trabalhar a mente de vocês, mais segurança vocês vão ter. Mais ferramentas vocês vão ter para, de repente, estar lidando com essa situação da crise. Porque aí vocês têm que racionalizar aquele momento que está acontecendo, tá? Vocês têm que racionalizar, na verdade, aquele sintoma que você está sentindo. Você não vai morrer naquele momento. É um sintoma da ansiedade, que está acima do normal. E aí vocês vão estar sabendo lidar com essa situação, tá? Então, perfeccionismo, cobrança, workaholic, gente, vamos ter mais equilíbrio nesse sentido, tá? Trabalho importante? Claro, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, eu sei disso, né? Mas vamos dosar as coisas. Então, de repente, eu não tenho que, sabe, ser a expert ali naquele dia e tá fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente tem que se respeitar e respeitar em primeiro lugar o nosso limite. Cada um tem um limite também, e é isso que a gente precisa estar fazendo, tá? Só que vocês não fazem isso, vocês não têm esse respeito com vocês. E é isso que vocês vão adquirindo mais o quê? Uma cobrança interna, e que isso vai gerando mais ansiedade, vai tensionando mais o corpo, e é aquilo que todo mundo fala, né? Que a gente chama como ansiedade basal. Chega no final do dia, a pessoa tá com fadiga, tá com dores no corpo, tá com enxaqueca, tá irritada, não consegue conversar com ninguém, né? Tem necessidade às vezes de se isolar, de ficar ali sozinho, porque a ansiedade basal é uma coisa muito comum de acontecer também dentro do transtorno do pânico, tá? Na TAG também, né? A pessoa tá sempre num nível de ansiedade muito grande, a pessoa tá sempre com um pensamento muito acelerado, então ela não consegue relaxar também. Então vocês percebem que de repente todos esses transtornos mentais, o que acontece? O nível de ansiedade está sempre acima do normal. E a gente não consegue relaxar, a gente fica sempre o quê? Num bloco de cimento, a gente fica ali duro, tenso, né? Isso todos os dias e 24 horas por dia. Como tem muita gente que coloca o seguinte: ai, Rosana, à noite eu tenho crises, né? E tem essas crises noturnas, né? Então, o sono não é um sono reparador, não é um sono tranquilo. Então a gente tem que buscar também isso, não só trabalhar os pensamentos positivos, mas buscar esse sono reparador. A forma da gente realmente buscar é sempre dormir no mesmo horário. Eu sei que dá muita insônia para todo mundo, né? E quando a gente tem problemas na cabeça, gente,
Não adianta a gente ficar ali pensando naquilo e tem pesadelo e sabe, só vem coisa ruim, nada de coisas boas vem, né? Esse que é o problema, né, gente? E aí esses pensamentos, eles vão ali, sabe, alimentando, a gente não consegue dormir. Então, o que a gente tem que fazer? Uma preparação também antes da gente dormir, porque o nosso corpo, ele precisa de um descanso, senão no dia seguinte, vocês acumulam toda essa tensão. No dia seguinte, vocês já estão podres, já estão cansados, né? Lógico, evidente isso. Então, assim, procura colocar uma música de fundo, uma música suave que vocês gostem, tá? Coloca um abajurzinho, né, no quarto, ou quem não gosta também de luz, aí apaga a luz, entendeu? E aí começa a respirar, né, bem profundo, inspira, conta mentalmente até 4, vamos fazer uma respiração sempre diafragmática, porque ela vai estar oxigenando mais o cérebro, mais as células do corpo, e aí vocês vão conseguindo cada vez mais relaxar. Isso vocês podem fazer também durante o dia, que é importante, com uma prevenção de não ter uma crise, tá? Sempre fazer isso antes, e não, às vezes tem gente que fala, mas eu lembro disso na hora que eu tenho a crise, né? Então vamos fazer esse trabalho preventivo também, que vai estar ajudando muito vocês, tá? Inspira, conta lentamente até 4, solta o ar devagar e também na região diafragmática. Vamos fazendo sempre essa respiração bem profunda e lenta, mas várias vezes, até vocês conseguirem sentir esse relaxamento no corpo. A musculatura ela vai se soltando mais, a circulação sanguínea ela vai ficando mais aquecida, a gente vai sentindo mais as mãos mais quentes, mais os pés. Então essa respiração diafragmática vai estar ajudando vocês também antes de vocês dormirem. E à noite, quando vocês forem dormir, vocês podem reprogramar o sono de vocês, o sonho de vocês. A gente precisa sonhar também, né? Vamos sonhar coisas boas. Então, tudo que vocês desejam. Ah, eu quero a cura, eu não quero mais sentir essas coisas. Amanhã eu quero acordar super bem, bem disposta, fazer todas as minhas atividades normais. Eu quero ser feliz. Então, a gente precisa programar tudo isso e a gente tem condição de programar. Tá? A gente tem que fazer toda essa reprogramação na mente todas as noites. E quando a gente acorda, a gente começa tudo outra vez, gente. É um trabalho dia a dia para que vocês consigam se ajudar, né? Quanto mais vocês conseguirem esse trabalho, eu tenho certeza, muito mais gente vai se curar. Muito mais gente não vai precisar depois mais lá para frente, né, de todo esse transtorno, de todo esse tratamento ruim às vezes que vocês têm que passar. Então vamos pensar, é uma fase de vida que eu estou passando? Ok, mas eu vou me ajudar e eu vou trabalhar com a minha mente. Eu não vou buscar nos outros a resposta, eu tenho que buscar as respostas aqui dentro, né? É na vida que eu tive, né, do que aconteceu comigo, e buscar as coisas boas que a gente viveu. E deixar isso cada vez mais fortalecido no nosso cérebro. Quanto mais a gente mentaliza o cérebro com coisas boas, mais chance a gente vai ter de fazer uma prevenção mental, para a gente não ter mais esses transtornos mentais. Pode ser depressão, pode ser transtorno do pânico, pode ser TAG, pode ser fobia, tá? Então a gente precisa se ajudar. É isso que vocês precisam buscar e não ficar em função sempre dos sintomas. Porque os sintomas, eles vão se modificando. Cada pessoa, elas vão falando, mas antigamente eu sentia determinados sintomas, né? Sentia mais falta de ar, hoje em dia tá me dando pontada no coração, hoje em dia tô com uma dormência no braço, né? Então, lógico, as pessoas começam a ficar assustadas com isso. Mas são sintomas normais, tá, gente? Muita gente perguntou a respeito de sintomas. Então, esses sintomas, eles vão se modificando com o passar do tempo. Então, não fiquem assustados com os sintomas. Porque a concentração maior que a gente fala seria assim, em termos da hipocondria, né? Que assim, a gente começa a pensar que a gente tem um monte de doenças, né? E começa a achar que a gente está com várias doenças ao mesmo tempo, em função desses sintomas diferentes. Mas não, esses sintomas são extremamente normais, tá? Oi, Elaine. Onde vem a síndrome do pânico? Então, isso que eu estava colocando para vocês. Na terapia, o que acontece? A gente tem todo um entendimento da nossa vida.
do que aconteceu desde a nossa infância, às vezes na adolescência, para a gente buscar, é o fio da meada que a gente fala, né? A origem realmente do problema da síndrome do pânico. E a gente vai conseguir achar é lá atrás, não é hoje. Hoje é o fato real concreto. Hoje realmente vamos dizer assim, vocês estão tendo aqueles sintomas físicos, né, e começa a desenvolver a doença. Só que isso é tudo que vocês vivenciaram lá atrás, na infância e na adolescência. Não é a gente só ter um entendimento dessas questões que aconteceram lá atrás, viu, Elaine? Mas assim, você saber lidar com isso e às vezes perdoar determinadas coisas. Eu sei que isso é difícil, né? De repente a gente passa por situações complicadas na vida da gente, que às vezes é difícil a gente perdoar determinadas coisas que aconteceram lá atrás. E uma coisa que a gente tem que entender, às vezes a pessoa que às vezes que nos magoa, né? Às vezes a pessoa que de repente, sei lá, faz alguma coisa ruim pra gente, essa pessoa não tá bem também mentalmente. Então a gente precisa às vezes perdoar essas pessoas, né? Essas pessoas que realmente elas entram na vida da gente, infelizmente, para falar em coisas não muito agradáveis, né? Mas a gente tem que entender que a gente é muito mais forte que essas pessoas. E que quem tá ruim, quem tá mal, é essa pessoa que nos magoou, né? Então, sabe, é trabalhar também essas mágoas internas, que vai gerando, sabe, um mal-estar, vai gerando uma raiva interior e que a gente vai guardando isso por muitos anos também. Que isso vai fazendo mal também, até pro sono, pro nosso físico, tá? Oi, Mariângela. Não consigo dormir, toma prazolam e 2 Octane e cetralina de 50. Então, Mariângela, não sei se você está entrando agora, eu estava explicando o seguinte a respeito do sono, tá? Vocês têm que fazer um trabalho preventivo na hora que vocês vão dormir. Vocês têm que buscar o quê? Uma forma que você consiga relaxar antes de dormir. Sempre assim, fazer alguns hábitos, dormir sempre no mesmo horário. Colocar uma música de fundo, que aquela música, vamos dizer assim, vai estar te relaxando. Começa a fazer uma respiração diafragmática. Inspira pelo nariz, conta mentalmente até 4. Solta pela boca, conta mentalmente até 4. Fazendo essa respiração diafragmática várias vezes, tá? Começar a trabalhar com os pensamentos positivos. Reprogramar o teu sonho, né? Reprogramar que você vai estar dormindo super bem, que você vai estar relaxada, que no dia seguinte você vai acordar melhor ainda. Então, todo isso é um preparo que a gente tem que ter antes da gente estar dormindo. Porque eu sei que, assim, o nível de ansiedade de vocês é muito grande, tá? Então, o que acontece? Nesse nível de ansiedade, vocês estão sempre com o pensamento muito acelerado. E à noite, gente, é um prato cheio para todo mundo, né? Eu vejo, é uma coisa que sempre acontece, né? Eu durmo tarde, tá? Mas de vez em quando eu vejo assim todo mundo, tô com insônia, quem tá acordado, né? Tô sentindo esses sintomas, não sei o quê. Então, quanto mais a gente ficar ali também na internet, mais a gente fica excitado, entendeu? Mais vocês realmente não vão estar conseguindo dormir, tá? Oi, Jaqueline, atividade física está me ajudando muito com o sono. Isso, por que ajuda? Porque conforme você faz uma atividade física, você libera dopamina, né? Dá um relaxamento no corpo, libera endorfina, que também é um pré-anestésico, né? Que a gente relaxa também a questão da musculatura, trabalha também o que? A serotonina, que equilibra o seu humor, por isso que você tem mais facilidade de estar dormindo, tá? Às vezes passa rápido as mensagens, gente, isso que eu falo sempre pra vocês, tá? Eu vou estar respondendo, quem não conseguir responder tudo hoje, fiquem tranquilos, que eu sempre depois vou lá e tiro, sabe, um tempo pra estar respondendo um a um, viu? Então fiquem tranquilos, mesmo que quem não conseguir responder agora, então aí depois eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Luísa, quase não saio na rua. Então, Luísa, você precisa trabalhar, não sei se você faz terapia, e aí você tem que trabalhar com a sua psicóloga, o profissional que você, né, esteja fazendo, para você aos pouquinhos, você saindo de casa, mas de uma maneira mais segura, tá? Para você conseguir cada vez mais estar saindo e vai ampliando o espaço, porque assim, a casa de vocês é o ponto de apoio. Então, às vezes a pessoa de pensar, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir no médico,
eu vou ter que ir em determinado lugar, vai gerando uma ansiedade muito grande, tá? Para os meus pacientes eu sempre ensino o treinamento autógeno para eles terem a segurança de estar lidando com essas situações e conseguirem sair de uma forma mais tranquila, de conseguirem ir em um shopping, conseguirem ir para o cinema e não sentir mais aqueles sintomas, não sentir mais crises. Então é sempre um trabalho, né, dia a dia, um trabalho que realmente é feito e que as pessoas vão sentindo cada vez mais o quê? Mais segurança. Marcos, gostaria de algumas dicas quanto a fobias. Agorafobia, seria o melhor indicado mesmo? Seria a psicoterapia? Sim, Marcos. Porque assim, dentro do transtorno do pânico, a gente vai adquirindo milhões de fobias. Ela não vem às vezes sozinha, né? Vem de brinde com um monte de coisa ruim, né? Infelizmente. Então, a agorafobia, o que acontece? É você ter o medo de você ter uma crise em lugares públicos, ou lugares abertos ou fechados, onde tem, assim, uma quantidade de pessoas muito grande, tá? Então, o que acontece? Você precisa fazer um trabalho dentro da terapia, junto com o tratamento médico, Marcos, para você se sentir cada vez mais seguro, para você conseguir lidar com essas situações, mas de uma forma natural. Conforme a gente trabalha isso na terapia, chega um momento que já não precisa ficar pensando para se sentir bem. Aí a pessoa ela vai estar saindo, vai estar enfrentando essas situações, mas de uma forma tranquila, de uma forma natural, tá? Oi, Luísa, medo de ter medo é horrível sentir isso. Sim, porque assim, conforme você vai fazendo, né, o tratamento, às vezes fica aquele medo de ter medo. Tem gente que fala, mas eu não tenho mais crise de pânico, né? Às vezes eu tenho, sei lá, alguma somatização em algum órgão, né? Às vezes só no intestino, só no estômago, mas eu não tenho essas crises, né? Com todos esses sintomas do que as pessoas falam, né? E aí começa aquela coisa, o medo de ter medo. Então a pessoa começa às vezes a entrar numa certa depressão que a gente chama, né? Aquela depressão às vezes de estar saindo de casa, de estar enfrentando às vezes, vamos dizer assim, a gente coloca como responsabilidades mais cobrança, tá? Porque realmente sempre tem que ser perfeito. Então se a pessoa não consegue ser perfeita naquele momento, o que vai acontecendo? Ela vai se cobrando cada vez mais, vai gerando mais o que? Ansiedade. Vai gerando mais o quê? Mais tensão. E aí ela entra, às vezes, ou ele entra no processo de depressão. E aí aquela coisa de ficar quietinha, não querer conversar, não querer entrar em contato com as pessoas, tá? Por causa do quê? Do perfeccionismo também e de ficar nessa cobrança interna muito grande, tá? Marcos, obrigada por me responder. Ai, que bom. Eu fico tão feliz, gente, sabe? Eu fico feliz de estar aqui, de estar conversando com vocês, sempre uma vez por semana, de estar podendo ajudar vocês, né? Eu sei que é muito pouco, mas pelo menos, né, uma vez por semana já ajuda um pouquinho, né? Luísa, é assim mesmo que estou. Então, né? Então eu acho que assim, gente, não é só a gente ficar focado nos sintomas e jogar, às vezes, uma responsabilidade, gente, isso é uma coisa, às vezes, que eu percebo muito. Jogar responsabilidade na medicação. Eu não vou mudar nada, eu não quero saber de mudar, eu não quero saber nem de conversar, mas eu tomo remédio, então eu tô tranquila. Não é assim, gente, né? Senão a pessoa vai ficar tomando remédio durante quanto tempo, né? Então assim, a gente tem que jogar a responsabilidade para a medicação. A gente tem que tomar medicação? Sim. É importante? Sim, porque equilibra nossos neurotransmissores. Mas o que acontece? A gente precisa também se autoajudar. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, vamos aprender a fazer uma autoanálise. Vamos perceber o que? Os gatilhos que vão acontecendo durante a semana, que vão fazendo com que vocês tenham mais as crises. Geralmente, quando uma pessoa tem uma crise hoje, ela precisa ter todo o entendimento do que aconteceu nessa semana. De repente, algumas situações específicas que aconteceram essa semana são gatilhos que vão acontecendo, que vai gerando, de repente, o quê? O desequilíbrio químico no cérebro, seria um desses neurotransmissores que eu falo para vocês, por isso que a necessidade da meditação, e aí vem o quê? Os sintomas físicos no corpo, taquicardia, sudorese, respiração ofegante, aí sensação de morte, vem sensação de loucura, vem todos aqueles sintomas ruins. Tá? Então, a gente precisa o quê? Sempre estar focando no pensamento. Quando vocês começarem a desfocar dos sintomas físicos e começar a se preocupar com os seus pensamentos,
vocês vão começar a se sentir melhor. O nível de ansiedade vai diminuir cada vez mais, tá? Luísa, obrigado. É muito atenciosa. Que bom, Luísa. Né? E assim, isso que eu falo, gente. A gente tá aqui para ajudar e eu tô passando para vocês o seguinte: o que eu falo aqui para vocês, gente, compartilhe com seus amigos, tá? Gente que às vezes não tá aqui nessa hora, às vezes tá no trabalho, não consegue assistir, né, a live. Compartilhe com seus amigos. Quanto mais eles ouvirem, eles vão ter um entendimento das coisas que tá acontecendo com eles, né? E aí vocês vão ser o quê? Multiplicadores de saúde. Isso que é importante, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Vamos multiplicar cada vez mais esses pensamentos bons, sabe? Essas informações. Para que as outras pessoas também vão estar se sentindo melhores, né? E isso que vocês têm que fazer para ajudar os outros. E não só ficar focado em remédio, né? Que eu sei que é muito difícil, não quer saber. A sertralina é bom, mais frontal e, né? Mais um monte de outras coisas, né? Remédio é bom para cada organismo. Isso que eu falo para vocês. Não adianta a gente ficar falando de medicação aqui. Ah, mas eu tomo esse remédio, é bom. Ah, mas eu tomo outro, é bom. Mas eu tomo outro, não tá fazendo efeito. Se não tá fazendo efeito, uma coisa que é importante também tá colocando para vocês. Tomou medicação hoje, começou hoje. Vai levar uns 15, 20 dias para que o organismo absorva o que? A química do remédio, tá? Vamos assim, o efeito da medicação é vocês equilibrarem as crises. Se vocês não conseguem equilibrar as crises, então eu acho que vocês têm que entrar em contato com o médico de vocês têm que conversar com eles. De repente, às vezes precisa dar uma equilibrada na dosagem da medicação, tá? Cada organismo vai reagir diferente de acordo com o quê? Com a química do remédio. Às vezes um remédio é bom para uma pessoa, às vezes não é bom para outra. Então, isso quer dizer o quê? Ah, então esse remédio não é bom? Não, ele é bom, mas precisa dosar essa forma do tratamento. Então, tem que ter uma segurança com o médico de vocês. Eu sei que é difícil também, tem psiquiatras que são abertos, né? Eles conversam, tem psiquiatras que não dão nem telefone, não passam e-mail, né? Não falam nada. Mas tem que conversar. Então vocês têm que ter essa segurança de chegar e falar, olha, eu não estou me sentindo bem. Ou às vezes acontecem alguns efeitos colaterais também. Então tem que chegar para o médico e tem que conversar com ele, né? Então o que a gente pode estar fazendo? Vamos mudar a medicação? Desculpa, de repente assim, às vezes mudar a medicação também não é boa. Isso é normal, gente. E às vezes isso, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas ficam desmotivadas. Porque falam, poxa, Rosana, já tomei um monte de medicação, nada dá certo, né? Não consigo. Então, assim, cada organismo vai ter que ter um tempo para se habituar com a química do remédio. Então, isso é muito comum dentro do tratamento. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência para que vocês consigam realmente tomar uma medicação que aquilo vai ser ideal para vocês. Mas vocês têm que ter essa segurança e sempre estar conversando com o médico. Não adianta, gente, aqui nas redes sociais, colocar a respeito de medicação. Não adianta a gente conversar sobre medicação. Isso não vai ajudar absolutamente em nada o tratamento de vocês. Vai até piorar. Porque às vezes você vê uma outra pessoa tomando um remédio e às vezes outra pessoa está se sentindo melhor. Mas peraí, mas como é que ela está se sentindo melhor? Às vezes ela está no processo de terapia junto com a medicação. Por isso que às vezes ela está se sentindo melhor. Então, às vezes assim, a ansiedade faz com que a gente vá buscar tratamentos mágicos. Não existem tratamentos mágicos, gente. Falo sempre isso para vocês, tá? Não existe essa coisa, eu vou fazer terapia uns 2, 3 meses, nossa, tá perfeito, tô ótimo. Não é por aí. Terapia é um processo, terapia vocês têm que ter uma empatia, tem que ter um tempo, às vezes vocês não estão preparados para estar realmente falando as coisas de vocês, às vezes vocês não querem tocar determinados assuntos, leva um tempo, então tem que ter, sabe, um tempo hábil, né, para que o profissional ele possa ajudar vocês e conversar e ter segurança com esse profissional, sabe, quanto mais vocês falarem a verdade, quanto mais vocês colocarem tudo sobre a vida de vocês, mais o profissional vai ter condição de poder ajudar vocês. Né? Então, não parem o tratamento, não parem o tratamento com o psiquiatra, não parem o tratamento com a terapia.
porque senão vocês vão se curar daqui a talvez algum tempo, mas muito mais tempo lá na frente. E eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Todo mundo quer aqui, de repente, chegar e falar, não, Rosana, vamos fazer lives e depoimentos. Olha que legal, porque que de repente, né, Neuza? A gente pode, sabe, colocar isso. Toda semana uma pessoa falar um depoimento de superação, um depoimento de cura. Eu tenho certeza que essas lives vão ajudar muito mais vocês do que falar às vezes da medicação que está tomando ou às vezes do sintoma que está tomando, tá? Então isso que seria legal, né? Eu acho que assim, uma proposta que eu estou colocando aqui, de repente na página também da Neuza, no grupo também, né, no meu perfil, sabe, alguém chegar e falar, eu quero falar sobre a minha superação, eu quero falar sobre, né, o depoimento de tudo que eu passei lá atrás e como eu tô me sentindo. Isso é importante. E geralmente, às vezes, até em grupos de autoajuda, né, por exemplo, tem uma coisa que também eu coloco às vezes para vocês, tem gente que às vezes não conhece, eu presido uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, onde nós trabalhamos justamente isso, né? Trabalhar esse fortalecimento em grupo, trabalhar realmente a automotivação, para que as pessoas se sintam bem, para que um me ajude a outra. É isso que a gente está fazendo aqui também, só que a gente está fazendo na rede social, né? Um vai estar ajudando o outro, um vai ser multiplicador dos sintomas positivos do outro. A partir do momento que um fala, poxa, olha, eu estava com dificuldade de tomar uma medicação, por exemplo, e agora eu estou me sentindo melhor, o outro vai parar para pensar, poxa, mas se ele não estava bem, ele tomou medicação, ele estava numa outra fase, eu também posso conseguir, eu também vou buscar isso. Então, isso que é importante, é um grupo de autoajuda, isso que a gente está fazendo aqui também, tá? Então, sempre quando a gente termina as lives, isso é uma proposta que eu sempre coloco aqui para vocês. Eu sei que é difícil, né? A gente começar a falar das coisas boas, né? De colocar para o outro as coisas boas, essa superação que é importante, gente. Quanto mais superação a gente tiver, mais a gente tem que falar para as outras pessoas também. Não é só sintomas ruins, negativos. Porque geralmente eu percebo o seguinte, a pessoa fica muito focada na coisa ruim, né? Na coisa negativa, sabe? No sofrimento, na dor. E aí, às vezes, esquece das coisas boas que aconteceu. Às vezes, até numa semana. De repente, a pessoa fala, eu tive uma crise essa semana. E os outros dias, o que aconteceu? Os outros dias foi legal, os outros dias eu saí. Ou o outro dia eu consegui ir no cinema, outro dia eu consegui, sei lá, ir mais não sei quantos quarteirões, né, longe da minha casa. E parece que isso não é tão importante na vida. E tem que ser ao contrário, essas coisas que são importantes. São essas coisas que eram difíceis antigamente, que hoje em dia vocês conseguem lidar, que hoje em dia vocês conseguem superar, tá? Então, assim, isso que é legal, vocês colocarem também aqui, né, na rede social, para que muitas pessoas escutem, para que muitas pessoas vão se beneficiar também dessa superação de vocês, tá? Então, essa é sempre uma proposta que eu coloco aqui para vocês, de vocês realmente passarem. Eu também tava ruim lá atrás e hoje em dia, tá? Eu tô me sentindo bem, tô me sentindo fortalecido, né? Como às vezes eu falo, né? Às vezes eu falo pra Neuza, eu coloco, às vezes, depoimentos, né? De pessoas que já estão curadas, pessoas que não têm mais crises, pessoas que sentem ansiedade normal, pessoa que realmente, sabe, tem uma vida tranquila, tem problemas todos os dias, como todo mundo, tem ansiedade, mas de uma forma equilibrada, mas só que não somatiza mais no corpo. Então, não tem mais as crises. Então, quando eu coloco esses depoimentos, o que eu percebo, gente, ninguém vai lá curtir. Ninguém tem, assim, aquela curiosidade de saber da história dessa pessoa, né? Agora, se coloca um post falando assim, eu tô uma pontada no coração, alguém tá sentindo isso? Nossa, vai ter acho que umas 100, uns 100 comentários assim, falando, eu também tô sentindo, eu também, sabe, assim. Então, isso que às vezes é ruim também pra vocês. Eu sei que vocês têm vontade de conversar, eu sei que vocês necessitam, né, de falar, de ter um conforto, de saber que tem uma outra pessoa ali do lado, né. O que as redes sociais são legais também é isso, às vezes a pessoa tá lá no Pará, conversa com uma pessoa de São Paulo, né.
E até, de repente, assim, coloque aqui também onde é que vocês estão, né? Qual a cidade, qual é o estado que vocês estão. Eu tô aqui em São Paulo, tá? Então, assim, o que é legal é isso, a gente tá conversando, né, com o Brasil inteiro, né? E às vezes gente de fora também, né? Gente que não tá aqui no Brasil e que também tá ali absorvendo, né, toda essa informação, essa coisa legal, tá? Então, assim, a gente precisa do tratamento? Precisa. De repente, a pessoa que está numa depressão, a pessoa que está na depressão, ela acha que não vai ter uma luz no fim do túnel. Ela não tem vontade de comer, não tem vontade de se alimentar, ela começa a somatizar muito no corpo, começa às vezes a ter muita enxaqueca, tá? Ou às vezes começa a ter, sei lá, começa a desandar muito o intestino, ou às vezes começa a ter um problema gástrico também. Então, assim, ela acha que de repente nada na vida vai ter um colorido. E tudo que vai acontecer fora da casa. A casa seria o que em termos de simbologia? É o ponto de apoio, onde a pessoa ela se sente mais segura. E de repente qualquer coisa que vai acontecer fora da casa, ou que de repente vai ter que enfrentar fora da casa, a pessoa realmente começa a se sentir mais deprimida. Então ela não tem vontade de fazer as coisas, né? E os pensamentos eles vão ficando realmente negativos. Aí a tendência é a pessoa ficar se isolando. Então a gente precisa compreender essa pessoa e tentar ajudar. E falar também com os familiares, né? Para eles também ajudarem. Para eles estarem ali, sabe? Dando todo apoio, né? Toda a compreensão, tá? A gente tá quase terminando, gente. Ai, que pena, né? Mas assim, ó, fiquem tranquilos, todas as perguntas que vocês colocarem aqui, tá? Ou depois, quem tá passando, a gente tá terminando a live, mas passe para os seus amigos, tá? Se eles quiserem, né, responder ou quiserem tiver mais dúvidas a respeito, coloquem também aqui. Eu vou estar respondendo um a um, tá? De repente lá na semana que vem, Rosana, eu gostaria que você falasse mais sobre determinado assunto. Ou de repente a gente tem mais dúvidas nesse sentido, ou entrar aqui, colocar mais perguntas também, tá? Então, assim, para todas as pessoas que perguntaram aqui, algumas pessoas eu consegui ler, tá? Mas como às vezes as mensagens elas passam rápido, elas vão subindo, mas podem ficar tranquilos, eu vou responder um a um, tá? Vamos ver se tem mais alguém aqui que eu não consegui responder. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, tá? Aproveita aqui que a gente tem alguns minutos ainda, tá? Mariângela tem um filho que está internado, dependente químico, esquizofrênico e bipolar. A síndrome vem todo dia e agora não quero nem sair de casa. Minha psicóloga fala que é normal. Então, Mariângela, que bom que você está em tratamento, né? Eu acho que você tem que realmente fazer um tratamento, até para você saber lidar com essas questões também do seu filho, que eu sei que são questões complicadas a dele, né? Eu acho que assim, às vezes é mais complicado o que está acontecendo com ele do que às vezes só a síndrome do pânico, né? Mas é normal, porque de repente você pode estar entrando num processo de depressão, isso é muito comum também dentro do transtorno do pânico, tá? Então você precisa conversar bastante com a sua psicóloga para você se sentir mais fortalecida, para você estar enfrentando essa situação, que com certeza é uma situação difícil que você está passando, tá? Mas você vai conseguir passar, tá? Fica tranquila. Elaine, deixa eu ver se eu consigo ler tudo aqui. Eu tive uma infância maravilhosa, já conversei com a minha terapeuta e não encontro nada que pudesse desencadear a minha síndrome do pânico. Tenho meus medos desde uns 19 anos. Então, se você tem esses medos desde uns 19 anos, alguma coisa nesse período, viu, Elaine? Dos 19 anos aconteceu que alguma coisa começou a desencadear. Eu acho que assim, não sei quanto tempo você está no processo da terapia, mas conversa com a sua psicóloga que de repente assim, algumas coisas que às vezes a gente conscientemente a gente não percebe, né? A gente não consegue lembrar, porque a gente tem uma memória seletiva. O que é essa memória seletiva? A gente só consegue lembrar das coisas, né, que a gente passou que a gente gostou, né? Lógico que a gente não vai ficar lembrando das coisas ruins, né? Ninguém gosta, né? Todo mundo tem uma leve impressão do que aconteceu lá atrás, né?
mas as coisas boas a gente procura, né, se lembrar mais. Então, de repente, alguma coisa nesse período aí, 19 anos, aconteceu que aí você começou a sentir, né, todo esse processo, ó, vai por aí, tenta conversar com sua psicóloga nesse sentido, para vocês trabalharem mais, né. Viviane, eu sei que tem que fazer a minha parte, porque o remédio não fará um milagre. Para dormir, tomo no mesmo horário, não atendo telefone, zap. Ah, legal, hein? Agora ouço música, como você indicou, e é muito bom. Só que tem dias e dias. Sim, porque, Viviane, acontece o seguinte, tem dias que às vezes vocês não querem fazer nada, né? Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, vocês falam, ah, não querem saber, não querem pensar. Pensar cansa, gente, né? Por que cansa? Porque a gente tem que mudar a forma da gente pensar. É por aí que vocês vão conseguir a cura. Precisa mudar. Então, é um trabalho mental. E esse trabalho mental não é fácil. Tem que ser todos os dias, tá? Conforme vocês trabalhem mentalmente todos os dias, aí sim, tenho certeza que daqui a um tempo, vocês vão falar que estão ficando mais fácil vocês fazerem esse processo, tá? Vai ficar muito mais fácil vocês conseguirem, né? Esse autocontrole, esse equilíbrio. O que vocês necessitam é de um autocontrole, é de um equilíbrio mental, tá? Então, esse equilíbrio mental eu ensino muito para os meus pacientes com a técnica do treinamento autógeno, e que é muito fácil, né? Então, são comandos que a pessoa envia para o cérebro e ela consegue controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial, ela tem um domínio sobre o corpo, mas de uma forma positiva. Então, vocês precisam adquirir esse autocontrole todos os dias, tá? Oi, Michele, tenho síndrome do pânico devido a não conseguir emprego. Tomo remédio, mas não me passaram para psicológico. Então, Michele, não espere o médico pedir, sabe? Eu acho que assim, chega para ele e fala, não, eu quero fazer terapia também. Porque você ficar só com o tratamento médico não vai te ajudar plenamente, vai te ajudar só uma parte. Aquela coisa que a gente fala, às vezes a gente joga muito, sabe, pro médico, para o remédio, a responsabilidade que está aqui dentro da gente. É aqui que a gente vai ter que estar buscando o processo da cura. É aqui que a gente vai ter que estar buscando realmente a trabalhar com nossos pensamentos positivos. E é isso que dá trabalho, gente. Porque tem que ser dia a dia, né? Tem que ser todas as noites quando a gente vai dormir, tem que ser todos os dias quando a gente acorda e fazer uma reprogramação da nossa mente. Dá trabalho? Dá. Fazer terapia dá trabalho? Dá. Mas é o caminho, né? É o caminho de vocês se curarem, é o caminho de vocês se sentirem felizes, né? E plenos, né? Equilibrados mentalmente. Então, isso que eu falo, se todo mundo tivessem acesso à terapia desde lá a infância, ninguém teria nenhum transtorno mental. Ninguém, tá? Só que, infelizmente, as pessoas não têm acesso. Então, de repente, às vezes tem gente que fala, ah, mas eu não consigo, sei lá, às vezes na minha cidade não tem, sabe? Procurem clínicas de faculdade também, às vezes a pessoa está desempregada, não tem condição de estar pagando também o tratamento, ou às vezes não tem um convênio. Procurem clínicas de faculdade, procurem postos de saúde, vão atrás de tudo isso, mas não percam a esperança, gente. A esperança a gente não pode perder na vida. Às vezes, aquilo que eu falo pra vocês, vem um turbilhão de coisas ruins na vida da gente, mas a gente tem a força pra gente tirar todas essas coisas ruins da frente e a gente se sentir realmente fortalecida e mais segura pra gente estar enfrentando a vida de uma forma mais tranquila. É isso que vale a pena na vida. Problemas a gente sempre vai ter, mas a forma como a gente começa a encarar esses problemas é que faz a diferença, que faz a gente se sentir cada vez, sabe, muito mais fortalecida. Caiu, levanta de novo, com mais força, porque vocês são fortes. Quem tem transtorno do pânico não é fraco, não. Uma pessoa fraca jamais vai ter transtorno do pânico. Às vezes os familiares acham isso, por falta do quê? De conhecimento. Então vamos passar essas informações para os familiares? Vamos passar conhecimento para eles também entenderem e eles também ajudarem no processo. Não adianta ficar só criticando não, tá? Se quiserem fazer mais alguma perguntinha,
Oi, Cláudia. Quando eu falo, me embaralho toda, fico afônica, não consigo conversar com as pessoas. Estou num momento muito antissocial. O que você pode me indicar para escrever aqui? Digitei diversas vezes. Oh, desculpa, Cláudia. Assim, isso que eu falo para vocês, tá, gente? Quem eu não respondi, me desculpem, tá? Mas eu vou estar respondendo um a um. Podem ficar tranquilos, podem perguntar para os outros. Ah, a Rosana responde mesmo? Respondo, viu? Fiquem sossegados. E na semana que vem também vai ter outra live. Eu vou estar respondendo e a gente vai estar falando sobre mais dúvidas, né? Respondendo mais perguntas, tá? No teu caso, Cláudia, o que eu tô percebendo, eu não sei direito, né? Do seu caso, se você faz terapia ou não, mas você pode ter, às vezes, uma fobia social, né? A fobia social, na verdade, ela é mais específica. Talvez você sinta, às vezes, até os mesmos sintomas do transtorno do pânico, mas só quando você vai falar em público. Ou, às vezes, você está lá no trabalho, você tem que fazer uma apresentação, aí você fica afônica, às vezes sente, às vezes, tremores, pode sentir taquicardia, sudorese. Às vezes pode acontecer de você esquecer, às vezes, o que você tem que colocar, entendeu? Então, se for específica, só relacionado com, assim, público, né? Às vezes a pessoa que tem a fobia social, ela vai no restaurante, ela fica preocupada ali de se alimentar, as pessoas estão ali observando, de medo de que as pessoas fiquem ali olhando, né? Então, de repente, pode ser uma fobia social, eu não vejo como um transtorno do pânico. Mas eu não posso dar um diagnóstico assim, tá? Eu seria totalmente antiética, né, da minha parte, e eu sou muito profissional, sabe? Eu sou até chata nesse ponto, né? Tem que fazer um diagnóstico correto, direitinho, profissional, presencial, com calma, tá? Elizabeth, uma pessoa com depressão, um síndrome do pânico, sempre sente o corpo assim, pesado, como se estivesse um peso sobre os ombros? Sim. Por que acontece isso? Aquilo que eu falei para vocês, às vezes é uma ansiedade basal. Ansiedade basal, a pessoa sente muita fadiga no final do dia. Sente às vezes dores de cabeça, sente assim, ó, nessa região, ó, que é o cinturão escapular, nuca e ombros, está sempre muito tenso, que é a primeira coisa que a gente trava inconscientemente, quando a gente está tenso, a gente fica assim, preso, né, num cabide, né? Então a gente precisa aprender, ó, soltem os ombros, precisa aprender a relaxar, precisa aprender a respirar, fazer a respiração diafragmática várias vezes, tá? Que vai fazendo com que a gente distensione toda essa musculatura, entendeu, Elizabeth? Então isso é importante também você estar trabalhando. Eu não sei se você faz tratamento com médico, com psicólogo também, mas não deixe de fazer, procure sim, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma outra, é que assim, às vezes eu tenho que passar devagarzinho para ver. Respondi sua pergunta, Cláudia? Oi, Guilherme, parei de tomar meus remédios, tenho síndrome do pânico, mas estou me sentindo melhor. Só muita dor de cabeça e dor no peito. Então, Guilherme, eu não sei se você faz também terapia, é importante você também estar fazendo a terapia, tá? Porque assim, na terapia, você tem condição de trabalhar todo o seu estado emocional, de você ter assim, autocontrole, um autoentendimento, né? De você ter uma autoanálise para você saber lidar com essas questões, entendeu? Você parou de tomar os remédios e você está se sentindo melhor, mas não deixe de continuar com a terapia, isso é extremamente importante, viu, Guilherme? Até para você se curar de vez, tá? Elaine, nossa, tenho uma empatia por você. Ai, que legal, Elaine. Eu também, olha, tenho muita empatia por todos vocês, viu? Todos vocês são muito importantes, eu me preocupo realmente de estar respondendo e de estar ajudando todos vocês, viu? Então isso é uma preocupação minha também. Deixa eu ver aqui, Mainara. Perdi minha mãe há 6 anos e depois disso tenho crises de angústia, não consigo dormir, coração acelerado, desesperado. Fui ao psiquiatra e fui diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. O que faço na hora da crise para aliviar? Tem uma técnica? Então, Mainara, o que acontece? Para os meus pacientes, eu ensino o treinamento autógeno, que é um condicionamento mental, onde a pessoa ela tem um total controle sobre o corpo dela.
consegue equilibrar não só os batimentos cardíacos, a pressão arterial, mas consegue equilibrar também os pensamentos ruins negativos, tá? Então, assim, se você quiser também, tem muita gente que me perguntou, por isso que eu tô colocando para vocês, eu dou o curso também do treinamento autógeno, que eu posso fazer aqui no consultório, que eu tô aqui em São Paulo, ou online também, tá? Mas assim, conversa com o seu profissional e tenta ver uma forma também de você estar lidando, né? O que é importante também nesse momento é você trabalhar com a respiração diafragmática. Sempre inspirar pelo nariz, conta mentalmente até 4, solta pela boca, bem devagar, conta mentalmente até 4, mas sempre na respiração diafragmática. Procura fazer essa respiração várias vezes. Aí o que vai acontecer? Vai enviar mais oxigênio para o cérebro, para as células do corpo, e aí você vai conseguindo diminuir a ansiedade na hora da crise. Você vai conseguindo relaxar, tá? De repente, uma coisa que também é legal, às vezes a pessoa toma água gelada naquele momento, tá? De repente, na despersonalização também, né? Que a pessoa se sente estranha, como se estivesse num filme. Às vezes o corpo também tá meio esquisito. Então, assim, procura fechar os olhos, fazer essa respiração diafragmática, de sair daquele contato um pouquinho da realidade, que aí vocês vão se sentindo também mais seguros naquele momento, tá? Cláudia, sim, doutora, tenho todos esses sintomas, estou afastada do trabalho há 3 anos, mas o que mais me incomoda, acho que é o que eu não consegui trocar com os outros, estou sendo medicada. Ah, que bom, Cláudia, né? Que bom que você está fazendo tratamento. Assim, uma coisa que eu falo para vocês, nunca desistam de nenhum tratamento, gente. O tratamento para vocês é extremamente importante, tá? Então, faça o tratamento até o fim. Tem dificuldades, mas não vamos desistir, né? Então, assim, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar, em primeiro lugar, é na gente, né? Aí acreditar que realmente a gente vai se curar, a gente vai sair desse processo, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, quem não respondia, eu vou estar respondendo a todas as perguntas. Na semana que vem, vamos fazer uma outra live, sempre das 18 às 19, tá bom? E aí eu falo o dia certinho para vocês estarem aqui para a gente estar participando. Quem não conseguiu participar hoje, não tem problema, passa para o amigo, né? Vai compartilhando a live, porque aí o amigo de repente vai conseguindo responder outras dúvidas vendo essas informações, tá? Então, gente, olha, eu agradeço muito, né, de vocês estarem aqui. De mais uma vez a gente está conversando, a gente está tirando essas dúvidas, tá? E eu tô aqui para tentar ajudar um pouquinho, né, e melhorar a vida de vocês também, tá bom? E ó, uma coisa que eu falo para vocês, gente, ó, depois agora da live, vamos colocar posts aqui de superação, tá? Depoimentos são extremamente importantes também, tá bom? Então eu espero vocês na semana que vem, tá bom, gente? Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Bom final de semana, tá bom? Então vamos relaxar, vamos descansar, curtir a família, curtir os amigos e sair de casa também, viu? Vocês conseguem. Um beijão. Tchau, gente.